Não se julgue excessivamente. Não dê muita atenção ao que as pessoas pensam de você. Não existe o certo ou errado. Existe o que é certo para você. O que você precisa é persistir e nunca desistir. E o mais importante, tenha coragem para seguir os seus sonhos. E todo o resto é relativo. Senhoras e senhores, temos a honra de apresentar o podcast CFSC Brasil. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para mais um CFSC Podcast Brasil e hoje, diretamente do Nordeste, com dois grandes amigos aí, uma coisa bem bacana hoje, uma conversa com o Siddhartha Geber. Eu estou aqui hoje com o Master Coach Guilherme Lima e nós vamos conversar com essa grande figura que é o Siddhartha, um cara de muita referência, muita sabedoria, que vocês vão ter certeza disso logo mais. O Siddhartha, vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, porque o cara me mandou um currículo que eu preciso de ter pulmão para falar. Então, eu vou tentar aqui, mas me corrija se precisar. Bom, ele formou pela Faculdade de Educação Física do município de Maurício de Nassau, em 2009. Tá? Ele cursou treinamento ele fez curso de treinamento funcional em Long Beach, em Chicago, lá nos Estados Unidos. Ele fez o Level 1 International Young Conditioning Association. Ele fez o FMS Level 2. Ele fez a Arte da Força, né, Cida? Arte da Força, Kettlebell. Ele fez o Strong Force Kettlebell, ele tem Level 2. Ele tem o curso de LPO da Eleiko do Level 2 também. Ele tem o curso de Weightlift Level 2 do F-Race. Ele fez curso de alto rendimento na Universidade da Cultura Física. Olha só, tá vendo? Tem que procurar mais coisa aqui, ó. Da Cultura Física de Esporte em Moscou. Ele foi para a China, literalmente, fazer um curso do Strength Camping. Foi de LPO também, Cida? LPO, exatamente. Também foi de LPO. Ele também foi para a Colômbia fazer curso de treinamento de weightlifting. Ele fez o curso do Mike Boyle Strength Condition também em Long Beach, na Califórnia. Ele fez o curso do FRC com o Dr. Andy Spina. Ele também fez o curso de ginástica natural em 2018 e agora também ele está em andamento uma mentoria com Buddha-Shut. Pois é. Então, assim, é muita coisa para falar. Eu vou deixar o Cida falar um pouco, mas a grande questão hoje é tentar abordar um tema com o Siddhartha, que é o seguinte, é sobre a jornada de um educador físico. O que se engloba? Porque a gente estava conversando antes aqui da gente fazer a bola rolar, que as pessoas hoje saem da faculdade de educação física com uma cabeça muito formatada em treinamento, em periodização, em alguma metodologia, mas esquece um pouco do ser humano, né? Da pessoa que ele realmente vai treinar. Isso me fez lembrar uma frase que o Andrew Spina falou no curso dele de FRC. Não pense em treinar o atleta, pense em treinar os sapiens. Então, é um pouco mais profundo isso. Exatamente. Então, eu queria saber de você, Cida, o que você pensa, o que você acha, como é que você lida com essas questões também, quando você vai pegar uma pessoa que seja crua de treinamento ou aquela pessoa que já está em um nível avançado, pensando em desempenho em treinamento esportivo? Como é que você engloba todas essas questões nas sessões de treino com essa pessoa? Boa. Primeiramente, quero agradecer, Vini, o convite aqui também. Vocês dois são dois caras que eu tenho muito respeito, carinho e uma amizade, né, que criou-se há muito tempo com o Gui e você recentemente, mas que a gente se aproximou muito, né, nesses últimos tempos aí. Cara, é o seguinte, quanto à questão do treinamento, eu diria que eu tento o máximo possível humanizar o processo, sabe? Eu tento fazer um equilíbrio entre aquele lado técnico do processo que deve existir, né? Porque não é nada empírico, existe uma base científica ali, né? Existe um conhecimento ali
que foi desenvolvido e que precisa, né, dar continuidade. E, sobretudo, existe o Siddhartha humano, né? Existe também o atleta, o cliente, o aluno, que tem sentimentos, que é um sapiens, né? Que está em evolução, e que existe também uma saúde chamada saúde mental. E a conversa, ela também faz parte de um processo de um treinamento. Essa conversa que você traz para o âmbito da amizade, que você abraça, é a história do ser treinador, né? Às vezes eu faço a comparação do treinador com o personal, não desmerecendo cada um com a sua característica, ambos são treinadores, mas na minha filosofia de aplicação, né, de comportamento e de postura, eu adoto a postura do treinador, que eu vejo muito treinador como um paizão, sabe? Um cara que ele tem uma filosofia de vida, ele tem uma ideologia, ele tem uma experiência, ele tem um lado humano do processo, e muitas vezes a gente está preocupado demais em mostrar aquilo que a gente sabe ou que a gente domina, mas e muitas vezes o aluno, o atleta, ele está precisando muito mais do que isso aí. Ele está precisando muito mais de um abraço, de um ombro, de um amigo, de um benfeitor. Então, o treinador, ele sempre vai ser aquele cara que vai falar aquilo que você não gosta de escutar, né? Ele sempre vai ser aquele cara que vai estar pegando no teu pé, cobrando a disciplina, mas ele é o primeiro cara que sabe que você vai ser aquilo que você sempre quis ser, né? Eu até parafraseio aí uma frase de um dos grandes treinadores de futebol americano. Eu não me recordo bem agora o nome dele, mas no decorrer do podcast eu vou lembrar e eu vou voltar, né, nessa minha fala, né, nessa minha citação. Eu acredito muito nisso, sabe, Vi, que a gente eu diria que nos últimos 5 anos da minha atuação profissional, eu tenho percebido muito a necessidade de humanizar o processo, sabe? De me aproximar, de usar a didática, né? Aquele lado pedagógico, aquele lado de ensinar, de dar luz. Eu senti a necessidade de trazer algo mais filosófico no processo, sabe? Algo mais ideológico, assim, dar um andamento dentro de uma atmosfera muito mais evolucionista, de evoluir o cara do físico ao mental e do mental ao físico. Aproximar essas duas áureas para o desenvolvimento do cara como pessoa. E eu acredito muito nesse processo. E hoje é fundamental, né? Diga. Sim. Então, você viajou o mundo aí, né? Atrás de grandes certificações, de grandes cursos aí. Você foi beber água da fonte, literalmente, em todos os cantos do que tinha de melhor aí. Você foi atrás. Exatamente. Você foi atrás simplesmente pela filosofia, pela metodologia, no caso, que você vai aplicar no treinamento direto, ou você também aproveitou as idas nesses lugares para entender também o ambiente e aplicar também no seu lugar? Porque muitas vezes as pessoas saem para fazer os cursos e ficam simplesmente vidradas somente na metodologia, né? Porque ela se preocupou, porque, poxa, pagou caro para estar ali fazendo uma certificação, ok. Mas e o ambiente que engloba tudo isso? Você também já saiu daqui do Brasil já nessa concepção, já nesse pensamento? Na verdade, Vini, quando eu decidi em partir, né, na primeira empreitada, isso há aproximadamente 11 anos atrás, foi em 2010, a ideia central era beber na fonte, era ir onde realmente as coisas estavam acontecendo e onde as coisas estavam consolidadas já. Então, se a gente for olhar um pouco o nosso lado mercadológico, né, nosso lado de fitness, nosso lado de wellness, a gente bebe muito, a gente é muito dependente de outros mercados, né? E o principal mercado que a gente tem hoje do lado
do Ocidente é o mercado americano. E não foi diferente. Então, nas minhas literaturas que eu estava lendo na época sobre treinamento funcional, o que eu estava estudando para me formar, né, me formo em 2009, toda essa turma, eles estavam em um centro, né? Eles estavam num determinado lugar que era os Estados Unidos. Então, eu pensei da seguinte maneira: eu vou lá beber da fonte porque é lá onde eles estão, é a casa deles. Eu vou lá e vou pedir para conhecer, né? Eu vou precisar ter humildade, eu vou precisar me desenvolver como um homem, né? Como profissional, adquirir, sobretudo, diria que a ideia de não de ser o primeiro, né? Na verdade, nunca se passou na minha cabeça ser o primeiro cara que pegou isso, primeiro, não, sempre foi a ideia de aprender onde surgiu, onde nasceu aquilo que naquele momento estava em ascensão. Eu digo, não, eu tenho que ir lá, porque o que vai vir para cá como consequência né, do mercado, do andar das coisas, já não vai vir mastigado, não vai vir um embrião, sabe? O DNA, né? Vai vir A já raiz, a né? interpretação dos caras que foram lá beber. Então, já é a ideia do cara que ele vai colocar, vai traduzir. Como a gente sabe que teve algumas certificações no início, né, da era, né, do treinamento funcional, que alguns desses caras eles foram lá. Então, eu disse, não, cara, eu tenho que ir lá, velho. Eu tenho que ver qual é o comportamento deles, como é que eles se portam, como é que eles veem, como é que o mercado funciona, como é que é um meeting, né? Como é que o cara, como é que ele se comporta falando do funcional? Porque até então a gente viveu uma época do funcional, o treinamento funcional ser uma invenção, invencionismo, é circo, é aquilo outro, aquela. Então, tipo, pô, eu vou onde esse preconceito não existe, onde está consolidado, o negócio lá está desenvolvendo. Eu vou beber isso aí. E aí foi quando eu vi que lá eles diziam o seguinte: você tem que conhecer os meios de treinamento. E aí, um tempo depois, quando eu fui para a Rússia, né, que eu tive a oportunidade de estudar o sistema de treinamento, o maior sistema que, inclusive, o próprio americano bebeu dessa fonte, né, do leste europeu, eles falam, a gente precisa se especializar em meios de treinamento. E aí foi quando realmente eu precisei entender o Queirobel na sua essência, o levantamento de peso olímpico, o treinamento funcional e outras ferramentas. E aí eu vi que esses meios de treinamento me possibilitavam novas perspectivas e novas aplicabilidades. E aí eu senti a necessidade lá na frente de criar, diria que, o meu método, a minha metodologia, que é a aplicação do método. Eu precisava ter uma ideia, então eu fui juntando as peças. E a gente sabe, tem até um livro do Steve Johnson que ele fala que as ideias, elas não surgem do nada. As ideias é como se fosse um ciclo, né? Elas vão se renovando, elas vão se complementando e as teorias vão surgindo, e as dúvidas vão surgindo. O Carl Sagan fala muito sobre essa questão do desenvolvimento da ideia, do conhecimento científico no livro Cosmo, por exemplo, ou no Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele fala muito essa questão o conhecimento não surge do nada. O cara teve... Não é como o Newton, que caiu a maçã e ele, pô, gravidade. Não, existe essa série de pedias, sabe? Um conhecimento abrindo portas adjacentes a outros conhecimentos. O Então, próprio Lee Burton e o Gray Cook, eles fizeram um baita compilado de vários testes, vários, exatamente. várias avaliações na parte de fisioterapia para fundamentar o FMS, né? Uma coisa que eu acho legal do Gray Cook e do Lee Burton, e que é uma dupla, é um casal, vamos assim dizer, que eu acho são dois grandes, né, profissionais, é que um é extremamente científico, que é o Lee Burton. Se você tiver a oportunidade de assistir uma palestra do Lee Burton, assistir algumas, ele é altamente científico, Eu tecnicista, tive, cienticista, eu fui, cara, eu fui no Summit em cara, Salvador, cara, pesado. é absurdo, absurdo, Ele é muito, absurdo. muito casca grossa. E aí você tem do outro lado o Gray Cook, que ele
ele ele diverte a gente, sabe? Ele mostra o processo, como é que é. Ele vivencia o processo. Você vê que ele é aquele cara da prática, aquele cara que ele pega o técnico, o complexo e fala, ó, a gente pode fazer assim. Então, você vê pelas frases dele, né? Que ele fala, movimente-se bem, aprenda a se movimentar, né? E movimente-se constantemente, tal. Assim, você vê como ele facilita o processo, que é uma das grandes características do Stuart McGill também. O McGill é uma figuraça. Né? O Stuart, por exemplo, eu tive num meeting em Chicago que teve o McGill num dia e no outro dia teve o Thomas Myers, do Trilhos Anatômicos. Pô, não se compara, cara. O McGill porra, é massa, se diverte com o cara. O conhecimento... Então, eu precisava viver isso, sabe, Vini? Eu precisava, Gui, ver esses caras, assim, dizer, ver o Boyer de frente, assim, dizer, porra, os caras... Meu irmão, os caras não estão aí por acaso. Eu precisava ir lá, entendeu? Isso é uma coisa minha também, da minha personalidade. Tanto é que eu falei para a Gui recentemente, eu digo, um dos objetivos de vida que eu tenho hoje, eu diria de vida não, de profissional, sabe, Vini? É querer fazer os cursos dos meus amigos, das pessoas que para mim são referências, porque eu acredito que a referência é um Guilherme que eu tenho acesso aqui, que mora próximo de mim, é um Vini que eu posso ligar para ele. Essa é a referência, sabe, Vini? Eu não posso dizer para tu que o Maguio é minha referência. Não, ele até é a referência de todos nós, mas ele não vai ser o cara que vai me socorrer de 1 hora da madrugada se eu precisar, sabe? Eu posso ligar para você e você me quebrar um galho e por aí vai. Então, acredito, isso é a minha filosofia, né? Eu acredito que as nossas referências são aquelas que estão próximas da gente, que a gente apalpa, que a gente pega, que a gente acessa, entendeu? Então, isso refere a alguma coisa. Então, essa é a referência. Eu acredito muito nesse processo. Então, eu precisei ir viver essa cultura, e aí eu fui para a China, eu fui para a Ucrânia, eu fui para a Colômbia, ver a cultura, como é que eles se relacionam com o método de treinamento, como é que eles treinam, como é que ele se comporta com o cara. Quando você chega e fala, porra, como eu falei no ano passado para o André Espino, pô, sou brasileiro, ele, que massa, que legal, pô, cara, você tá aqui, que negócio. Pô, você vê, pô, a simplicidade do processo, entendeu? Então, isso eu não via nos brasileiros, sabe? Muito brasileiro aqui não tem isso, sabe? Apesar de a gente ser um povo extremamente carnavalesco, alegre, excelentes recepções e tal, mas a gente ainda tem muito aquela de o de fora é melhor do que o daqui, né? Aquela história do Raul Seixas, né? Da música Lugas. Vamos abrir a porta aí para os gringos entrar, porque o da gente, o que ele quer dizer é que a gente está desvalorizando o que é nosso, entendeu? É mais ou menos isso. Ou acho que eu falei demais. Não, Ultrapassei isso é aí bom, cara. a perspectiva da pergunta. Fala Desculpa. aí, Gui. Cara, primeiramente vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para todos os entusiastas do movimento que estão ouvindo a gente. Se eu não falasse essa frase, acho que você ia ficar até chateado se não Eu dizer isso. eu ia cobrar essa frase. E vou pegar o gancho da frase do entusiasta do movimento, que hoje eu me considero um cara efetivamente entusiasta pelo movimento humano, muito devido a essa referência que Siddhartha tem comigo. Que, como Cida falou, é o cara que eu posso ligar para ele agora e a gente se encontrar daqui a 20 minutos, em loco. E, além disso, é uma pessoa que tem uma mente extremamente aberta. E, Cida, hoje, eu acredito que a gente vive num mundo muito polarizado, né? Se a gente for pegar as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, o algoritmo, ele traz o que a gente quer ver, não o que o mundo tem para nos oferecer. O algoritmo, ele ratifica nossas opiniões. Então, por isso a gente vive até um período muito extremista, desde o âmbito político até no âmbito de ideias. Me diz o que é que tu faz para poder deixar a tua mente sempre aberta, sempre uma esponja para absorver mais e mais, porque você é um cara que, para assim, o público que está ouvindo o podcast não te conhece, Siddhartha, ele chegou num período ser o grande nome do Kettlebell para depois ser o grande nome do LPO. Ele não ficou somente nisso, ele sempre buscou mais
em mais, sempre buscou mais vivência, sempre foi um entusiasta do movimento humano. Então, que cultura é essa que tu desenvolveu dentro de si para poder estar sempre absorvendo o máximo? Pô, Gui, pô, massa, cara. Pergunta interessantíssima. Na verdade é o seguinte, você citou a questão do logaritmo, né? E aí eu recomendo, até Vini provavelmente já deve ter lido, os 21 lições para o século XXI em Homo Deus, do Yuval Harari. E ele fala muito bem, assim, ele deschava essa ideia e ele constrói aí um raciocínio legal sobre essa questão do logaritmo. Eu entendi o que era a minha rede social, eu entendi como é que o que é o Siddhartha na rede social, o que é o Siddhartha profissional, e não juntei as duas coisas. Eu posso até dizer que eu juntei as duas coisas, mas eu deixei muito livre, sabe? Eu não procurei dar um direcionamento único. Isso por característica que a minha vida e o meu pensamento sempre foi um cara progressivista, vamos assim dizer, sempre quem está progredindo. Meu pensamento é construtivista, sabe, Gui e Vini? Eu acredito que as ideias, elas se complementam. Que no lugar de eu ir contra você, eu prefiro te escutar, entender você e absorver aquilo que tem de melhor naquele momento que a gente está tendo aquela relação ali de conversa ou de troca de informação. E isso tem aberto para mim opções. E a maior delas, eu diria para você, que é a disponibilidade de querer aprender, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é minha, é da minha personalidade, e isso me fez com que eu tivesse sempre buscando alguma coisa que complementasse aquela outra coisa. E aí eu volto a dizer, meu pensamento ele é progressivista. Ele tem essa ideia de estar progredindo. Eu preciso progredir isso aí. Eu preciso desenvolver isso aí. Então eu nunca paro, cara. Eu sempre estou buscando alguma coisa diferente e que isso complemente aquilo que eu já venho fazendo. E aí, como eu falei para a Vini no início, então a ideia, quando eu tive as experiências de ter ido para fora do Brasil, o que eu percebi é que eu vinha muitas pessoas procurando muitas coisas. E eu era esse cara também, que estava procurando outras coisas também. E eu estava sabendo trazer aquilo ali para aquilo que eu tenho de melhor, que é a minha aplicabilidade, que é o ser treinador. E antes disso, eu praticava tudo aquilo. Então, a minha ideia sempre foi de estar desenvolvendo a minha perspectiva baseado em toda a vivência prática. Então, eu sempre vivenciei tudo aquilo que eu acredito. A ideia mesmo que eu digo a tu hoje, o meu maior filtro é a leitura, cara. Eu sou viciado em leitura, né? E há uns 2 anos e meio, a 3 anos, eu comecei a enveredar para o lado da cosmologia, de ler algumas coisas sobre grandes físicos. E o que foi mais interessante nessas leituras foi que eles liam muita coisa paralela à área deles, de diversas áreas. E uma dessas áreas era a filosofia e a filosofia natural. Então, isso começou a despertar em mim o querer entender o Sapiens, por exemplo. E aí eu até indiquei um livro para vocês da Suzana Herculano, né? Que está até aqui, A Vantagem Humana. A Vantagem Humana. Exatamente, que esse livro é sensacional. E que a Suzana, Analista. ela fala, Analista. ó, no momento que a gente começa a entender e perceber a nossa capacidade de transformar, de criar, isso já deu um passo para a gente como espécie de desenvolver uma população neural que mudasse todo o processo biológico e do pensamento evolucionista, né? da biologia evolucionista. Então, eu acredito que eu agindo dessa forma, eu estou dando sequência ao processo da adaptação biológica, tanto do âmbito cognitivo, como do âmbito físico, psíquico, espiritual também. Então, eu não coloco limites, sabe, Vini, Gui? Eu não tenho limites.
Eu acredito que eu preciso estar alimentando. É um fogo, é energia, como diz Nietzsche, né? Nietzsche fala que a gente é movido por uma vontade de potência. Então, eu sou muito potente nesse aspecto, assim, de estar buscando alguma coisa, de estar me movimentando, né? O Schwartz fala que a linguagem do cérebro com o ambiente é um movimento. E, querendo ou não, o movimento ele está inserido em todo o contexto, velho, da evolução como um todo. Então, é imprescindível você não dar um passo sem pensar em tudo que está ao redor. Então, eu ampliei meu horizonte. Tem um livro que eu adoro esse livro, está até aqui, A Ilha do Conhecimento, do Marcelo Gleiser. Ele fala o seguinte, nós somos uma ilha e existe um horizonte. Então, toda vez que a gente passa a conhecer algo, passa a desvendar algo, passa a entender algo da natureza, um fenômeno, a explicar isso, essa ilha ela cresce. E a sensação que a gente dá é que a gente se aproxima do horizonte, mas não está próximo. Então, a humanidade, cada vez que se desenvolve nesse aspecto de adquirir conhecimento, maior é a área da ilha dele. Então, é assim que eu penso, entendeu? É assim que eu ajo. No meu profissionalismo, na minha vida pessoal, é estar sempre colocando elementos que alimentem a minha vontade de potência. E aí uso até a frase do Nietzsche, né? Essa é uma coisa bacana de você agregar os conhecimentos e levar isso sempre junto contigo. Eu lembro uma passagem na minha vida aí que eu fui atleta de remo olímpico por muitos anos, né? Foram mais de 20 anos aí de remo olímpico. E quando eu resolvi fazer esse corte mesmo, cara, eu preciso parar de remar, eu cheguei para o meu professor, que foi meu professor na faculdade, e era meu professor de treinamento funcional. Eu falei, cara, não quero mais saber de remo, cansei, não suporto mais e tal. Ele falou, Vinícius, olha só, você não pode jogar fora esses anos todos de experiência que você teve, cara. Você vai aproveitar isso um dia. Por mais que você não queira agora, tudo bem, mas guarda isso que um dia você vai usar. E eu naquela cara, bicho, não deixa pra lá. Aí, como é que são as coisas, né? O mundo dá volta. Um belo dia, a gente estava lá no programa lá do Mentorship do Mike Boyle em 2019, em dezembro, conversando com o Kevin Carr numa mesa de bar. O Dani, que é um grande amigo nosso, Dani Mendes, falou, aí Kevin, eu fiz uma masterclass hoje com um vídeo de remo. O Kevin olhou, você sabe remar, Vinícius? Eu falei, sei. Pô, você me ensina amanhã? Aí eu olhei pra cara dele, você tá falando sério? E tô. Não, me ensina amanhã, cara. Aí eu falei, tá bom, vou lá. Aí, pô, vou ensinar remo pro Kevin Carr. Deve ter falado isso da boca pra fora. Amanhã não vai nem lembrar disso. No dia seguinte, cara, ele falou, Vinícius, tô lá te esperando, tá? Quando você puder, você vai lá. Tá, aí eu fui lá, ensinei o Kevin e os outros Master Coaches lá do Boyle viram. No dia seguinte, Vinícius, pô, cara, me ensina aqui como é que faz, eu parei. Aí, na hora, eu cliquei e lembrei da conversa que eu tive com o meu professor. Cara, não joga fora. Guarda, deixa ali, mas você tem que levar essas coisas contigo. E isso a gente vai, aos poucos, né, cara, formando o nosso pilar, a gente vai construindo e também mostrando para as pessoas que a gente treina quem nós somos e como nós fazemos, né? Assim, o nosso caminho, né, cara? Eu acho que isso aí é muito interessante. Tem a teoria do Boyle mesmo, que ele fala dos 20 anos, né? Que você só vai perceber realmente que você surtiu o efeito em alguém 20 anos depois. Então, isso é muito bacana, cara. O tempo da maturação. O Musashi, né? Meu irmão, ele é professor de Aikido e tal. E aí ele me indicou, alguns anos atrás, o livro do Musashi, né? Ele fala sobre as escolas de espadachim. Musashi foi um grande espadachim aí, né? Um samurai japonês, etc. Eu não recordo muito bem a história dele em si, mas teve uma coisa que me marcou muito, e até com as conversas que eu tenho com meu irmão sobre uma atitude do Musashi, quando ele se dispunha a aprender, quando ele pedia para aprender alguma coisa. E eu vejo muito isso, sabe, Vini? Às vezes a gente vai lá, né?
ensinar alguma coisa para um profissional de educação física, ou você... Isso nunca aconteceu comigo e com o Gui, velho. É interessante, até destaco essa virtude dele. O cara que se escuta. Aí quando você vai falar alguma coisa, o cara, já sei e tal. Não, então, não sei o quê, uma arrogância da porra. Cara, será que esse cara está disposto a aprender? É aquela ideia, como você falou. Você vê, pô, você não acreditava que ensinar um negócio tal, e você ensinou o cara. E aí Einstein falava uma coisa que eu levo para a minha vida e vou levar para minha filha, né? Que fala, a mente que se abre às novas ideias, ela não volta mais ao que era antes. Então o Kevin, ele estava tendo a oportunidade, oportunizada por você, de abrir a mente e vivenciar algo, uma escola em que ele se dispôs a aprender. É essas coisas que a galera não vê e não entende o porquê o Kevin K é o Kevin K. Não entende porquê o Greco. Os caras não estão ali porque eles são mais um. Os caras estão ali porque existem uma personalidade, um caráter profissional e uma filosofia, pô. Você vê que os caras querem aprender, pô. O cara que quer ser diferencial, velho, ele tem que estar disposto para tudo, pô. Tem que estar para jogo. E eles conseguem se aproximar porque eles deixam de ficar assim. Eles fazem Exatamente. isso. Eles equalizam. Eu Imagina acho se que esse ele é o assim, grande fosse tema aí. remar contigo e dissesse, não, pô, mas isso aqui, não sei o quê. Porra, peraí, cara. Isso é que é impressionante, Cida. Esse exemplo que você colocou, o que Vini também trouxe, os caras querem, acima de tudo, dialogar, aprender e dialogar. Exatamente. E a gente chega até uma dualidade muito séria na nossa área de educação física, porque a gente vai pegar a grande maioria dos profissionais que se formam e vão para a área do treinamento, como personal e tudo mais, eles estão em um ambiente que é a academia. E a academia, o nome vem do grego, de um ambiente onde indivíduos chamados acadêmicos se reuniam para poder debater ideias, que era um lugar chamado Jardim de Academos, onde esses indivíduos iam e ouviam o outro falar para poder aprender e depois debater sobre esse algo. Então, na hora que a gente não para ouvir, então o teu exemplo foi muito pontual de esse daí eu sei, não, tô ligado, como é isso, já ouvi falar e tudo mais. O cara não está predisposto a ouvir. Se ele não está predisposto a ouvir, ele não está predisposto a ser um acadêmico, ele não está respeitando aquele preceito lá que está lá na Grécia de utilizar a sapiência da melhor forma possível, que é expandir a mente, tal qual o Einstein falou. 2.000 anos, né? Exato. De Aí, mais no fim de das contas, 2.500 anos. Uma coisa de mais de 2.500 anos que acontecia, a gente está dentro do ambiente no qual a gente chama de academia, e a gente não respeita o preceito principal da academia, que é o diálogo, que é a troca de ideias. Eu sou um cara, sabe, Gui, eu sou extremamente admirador dos doutores, dos mestres, de nossas áreas, de outras áreas. Eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por eles. Mas, no entanto, eu já fui algumas vezes questionado por que eu não faço parte, porque eu não busquei isso. E eu acredito que eu sou de um grupo de divulgador de ciência, né, de divulgador de conhecimento, propagador, do bom sentido, aquele cara que você tem acessibilidade, sabe? Então, eu precisei trabalhar muitas características de socialização, muita característica, assim, eu procurei desenvolver em mim autenticidade ao extremo. Então, eu sou esse cara que vocês estão vendo, esse estilão, gíria, palavrão, brincalhão. E, através dessa autenticidade, cativar o cara e tornar aquele conhecimento que eu adquiri ou que eu consegui interpretar bem de uma forma acessível. E, às vezes, na nossa área, a gente tem encontrado, eu acho que é por cultura, de não ser tão visto como pessoas estudiosas, eruditas, sábias, né? Criou-se uma certa resistência. Então, aquele cara que consegue ter 1% a mais, aquele cara que consegue estudar um pouco a mais, que consegue se titularizar academicamente um pouco mais, ele naturalmente se acha muito mais, entendeu? Uhum. E aí isso acaba criando bloqueios, entendeu? Acaba criando
um outro universo, velho. E esses dois universos paralelos ficam brigando, né? Aquela briga de, pô, o cara faz um curso de tanto, o cara paga tanto para ver não sei quem, não sei o quê. Velho, você está preocupado no que você está fazendo ou não está preocupado no que os outros estão fazendo? Então, isso tem muito com a primeira pergunta do Vini, que Vini faz sobre a questão, e eu entendo muito como a filosofia de vida, a humanização do processo, a aproximação, né, e as quebras da barreira. Eu gosto muito do Pink Floyd e o Roger Waters, quando ele escreve o The Wall, e o título do The Wall, ele significa que nós todos construímos muros, né? Sendo que muitas vezes a gente constrói o muro, cara, e não consegue alcançar o topo dele, saltar ou quebrar os muros, que é os nossos preconceitos, o nosso pensamento limitante, a, a nossa falta de disponibilidade em querer aprender, em querer criar novas perspectivas e novas possibilidades. Então, no momento que a gente quebra esses muros, né, a gente quebra essas barreiras, a gente vê um universo totalmente diferente. Então, Eu acho bacana isso aí que você tem falado, Cida, porque tempo atrás, na aula coletiva aqui no meu estúdio, eu comecei a conversar com os meus alunos, isso era 6 horas da manhã. A aula comendo ali e tal, gente, o pessoal treinando, instruir o treino e fico conversando com as pessoas naturalmente, sem problema. Caiu no tema abordado por mim sobre nada mais nada menos do que o Código de Hammurabi. Quando eu falei do quando eu falei do Código de Hammurabi, que eu ainda não terminei de ler o livro Sapiens do Yuri. Cara, teve um cara que parou, tava fazendo deadlift, ele parou, falei, você falou o quê, Vinícius? Eu falei, não, tô falando do Código de Hammurabi. Você tá falando sério? Eu falei, tô. O cara botou a mão na testa, meu Deus do céu. Então, assim, eu acho que ele ficou surpreso por ser um educador físico, cara, no meio de um treino, falando sobre uma coisa que aqui dentro não tem nada a ver, mas o cara tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Porra, como é que é esse negócio? Isso é uma Então, a coisa gente tem que eu vejo direto, pô. tem que levar um pouco de profundidade também para mostrar a essas pessoas que também nós temos algum conhecimento. Exatamente. Que a gente também pode compartilhar e contribuir, por que não? Eu acho que Cida, quando as pessoas se formam, cara, elas ficam vagando um pouco nessa questão da assim, hiato muito grande, né? Exato. O que eu vou fazer agora? Aí corre atrás das redes sociais, se espelha em alguém. Aí entra no que Gui falou, né? Exatamente. Então, eles entram cara. Prato cheio. Entra numa espiral, para mim, que é uma espiral descendente, que depois ele fica meio que vendo os olhos para novas metodologias, novos processos, e quando ele vai clicar, ele já está anos-luz atrás. Exato. Então, assim, é um negócio meio é muito louco. Complexo e, ao mesmo tempo, também é engraçado, né, cara? O Murilo Gun acaba sendo engraçado. O Murilo Gun fala uma coisa que eu vi numa palestra dele que eu achei interessantíssimo. Eu acho que foi na palestra do TED. Que fala: o mundo está muito frenético. O mundo está rápido. Um clique, tu tem informação ali, né? E aí entra no livro do 21 lições, quando fala que no mundo inundado de informações, o Yuval falando, né? Clareza é poder. Aí eu digo, pô, isso é uma coisa que, para mim, eu dei uma mentoria para uns alunos daqui de Recife, e foi sensacional, foi extremamente um dos maiores projetos que eu posso dizer que eu lancei, meu. Eu até comentei para Gui, foi um dos maiores incentivadores para ele entrar na escola do treinador com essa perspectiva. E aí, Vini, quando essa frase veio, eu lembrei do Murilo, e ele fala, pô, o mundo está muito frenético. É como se, por exemplo, você subisse naquela esteira rolante e a esteira rolante está te levando, está te levando. Então, no momento que tu começa a quebrar um pouco teus paradigmas, quebrar os teus muros, criar novas perspectivas, tu começa a andar nessa esteira que está te levando para frente, tu começa a andar mais rápido, entendeu? No embalo da esteira, e isso fica muito rápido, velho. Aí tu começa a se distanciar, pô. Tu começa a se distanciar. Chega numa hora que tu tem que sair dessa esteira, pô. Você não consegue, é muita informação, pô. É um volume de informação muito grande, cara. Então, aí eu falei, aí eu disse, aí eu parei, aí foi uma coisa que marcou minha vida, que eu disse,
Vini, eu falei isso, eu falo muito para minha esposa, para a Rafinha, disse, amor, eu preciso hoje parar de ler um pouco o livro da minha área. Eu preciso tentar relacionar o que eu sei da minha área com outras áreas para criar uma nova possibilidade, entendeu? Assim, de construção. Aquele que eu A, te falei quase agora, o a pensamento conjuntivista. combinatividade, né, Cida? A conjuntividade, exatamente. Que o É o próprio Murilo Gun pensamento fala. construtivista, sabe? Assim, eu Eu tô preciso nessa pegar o onda que aí também, cara. fala, Eu tô na eu mesma onda de preciso ler pegar outras o que coisas. fala e, meu irmão, se eu não pegar o que vocês falam para mim, cara, que são meus amigos, e são os caras que são minhas referências, porra, vai ser difícil para montar uma, sabe, uma visão mais aguçada do processo. A gente tem que ter arsenal, né, cara? Mas o arsenal que eu digo não é um arsenal de eu li Matviev, eu li Verkhoshansky. Não, não é só isso. A gente tem que ir além disso. Além disso, cara, vamos falar de outras coisas. Vamos Exatamente. ampliar o ambiente, até porque isso também agrega o seu trabalho. Isso agrega e agrega muito ao seu trabalho. Do Eu tipo aprendi assim, cara, eu vou lá treinar com o Siddhartha hoje, o que esse cara vai me arrumar hoje de falar? O que ele vai inventar hoje de falar? A pessoa não vai só mais para o seu treino, vai mais por você abordar alguma questão diferente, mostrar algum livro, eu algum tive. autor que você conheceu. Eu acho que esse repertório cultural, intelectual, a gente também tem que estar com ele. Isso É. também é ferramenta de trabalho, por que não? Sabe uma coisa que eu tive um projeto com o Denis Foster, daqui de Recife, que era uma live na quarentena, né? Provocação na quarentena. E uma das coisas, porque a gente cresceu muito próximo, eu e Denis é um cara extremamente inteligente, grande amigo meu. Denis, teve uma coisa que eu vi de Denis há alguns anos atrás, eu era estagiário, eu acho que era em 2007, 2008. Eu chego numa recepção de uma academia antiga daqui de Recife e tá Denis lendo um jornal. Eu achei engraçado, pô. Pô, o cara tá lendo jornal, velho. Às vezes eu estava na academia, os caras estavam lendo um artigo, né? Os caras não nem ler artigo, mas estavam lendo artigo, né? Aí, quando eu vi, eu disse, porra, aí eu falei uma vez, porra, Denis, qual é ele? Não, velho, eu procuro conversar sobre tudo. Disse, porra, de tudo, em outras palavras, né, meu irmão? A mente que se abre às novas ideias, ela anda para frente, né? É isso aí. Mandem mais Essa é a perguntas ideia. aí. A gente está aqui. Cida, eu vou fazer Essa uma aí é a ideia. pergunta falando sobre a mente que se abre, que eu sei que essa hora muita gente já deve estar se perguntando, deve estar empolgada com um monte de coisas que a gente falou, e o cara deve estar pensando, qual caminho levar? Que todo mundo gosta de ter um caminho, né? Todo mundo gosta de ter uma facilitação. Não à toa. Waze. Isso, exatamente. O Waze está aí para tal, né? Você chegar hoje para o motorista do Uber e falar para o cara, me leva de Exatamente. tal ponto a tal ponto, o cara vai dizer sem o Waze, sem o Waze. Ele vai dizer, não sei. Então, porque a verdade é essa. Ela não sabe mais os caminhos. Mas diz para mim, para o pessoal que está ouvindo, dá uma indicação. Eu vou fazer em 3 níveis de indicação. Para aquele cara que está totalmente cru e está agora engolindo seco ouvindo essa conversa e dizendo, rapaz, eu preciso expandir minha mente. Me dá umas 2 indicações de leitura. Primeiro, para esse cara que está aí na fase 0. Vê só, tem um livro que eu fala muito sobre ciência, né? Sobre a história da ciência. E que é interessante que eu já li alguns livros sobre histórias da ciência como um todo, mas o Marcelo Gleiser tem um que é A Dança do Universo, esse aqui. Esse livro é sensacional. Ele conta totalmente a história da ciência de uma forma tão acessível, tão legal, que você começa a entender como surge, né, os grandes questionamentos da humanidade, como surgiram alguns deles voltados à ciência, né, a ciência, eu diria que, cito até a frase do Shakespeare, quando ele fala que
Existem mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. E aí esse livro ele me fez eu entender Shakespeare com essa frase. E mais adiante desse livro, né, que é A Ilha do Conhecimento e a Criação Imperfeita, do Glaser, me fez entender aquilo que o Newton fala quando ele diz assim, o que nós o que nós sabemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano. Então, isso dá a gente um pouco de humildade, saca? Coloca a gente num ponto onde a gente fala assim, putz, o que eu sei é que nada sei. Já usa aí a frase do Sócrates, se eu não me engano, que eu sei que nada sei. Esse autor Glaser, não, Marcelo Glaser, eu tenho lido bastante sobre ele, alguns desde a pandemia do ano passado. Eu indico esse do Marcelo Glaser, tá? Quero indicar um também do Mihaly, que é o Flow. Esse aqui, muito bom, o estado do Flow. E o estado de Flow ele foi muito mal interpretado, né? Com a questão de fazer o movimento e dizer, vou fazer um flow. E aí o flow, na verdade, ele é uma filosofia, uma teoria, né, da psicanálise, né, da psicologia, criado pelo Mihaly. E, inclusive, ele fala sobre a questão da psicologia da felicidade, né? Ele fala sobre o Sean Eckhart, né, que é aquele livro que ele fala sobre o jeito Harvard de ser feliz, né, que ele cita que a gente deixa de curtir o processo, então, por não curtir o processo, a gente não chega em estado de flow, a gente antecipa o flow quando a gente atinge aquele objetivo. Então, tudo aquilo que vem depois acaba sendo uma carga pesada de você levar. Por exemplo, ele cita no caso de Harvard, ele pegou os alunos, isso foi uma pesquisa que ele fez com mais de 1.000 alunos, né, que ele vê, por exemplo, que todos os alunos eles se dedicaram a entrar em Harvard. Quando entraram na universidade, porra, para eles terminar a universidade era um martírio, era um peso. E aí ele entendeu que o cara não curtiu o passo a passo, o processo de se preparar, que é o que o Mihaly diz que é o flow. E o flow ele está relacionado com desafio, com nível de complexidade, com nível de disponibilidade e disciplina, com tédio, essas relações, como é que elas se dá, o superego, o ego, aí já entra as filosofias e as teorias de Freud. Então, Mihaly ele aborda esse tema do flow de uma forma muito fluidez, o fluxo da fluidez. Então, eu indicaria para vocês o Marcelo Glaser, qualquer literatura dele, né, qualquer livro dele. A priori, se vocês quiserem conhecer sobre ciência em si, a história da ciência, desde Kepler, desde Platão, Aristóteles, como é que eles viam o cosmos, né? Como é que eles olhavam para o céu e começou a desenvolver as ciências naturais, até o que se estuda hoje sobre tecnologia e conhecimentos universais, e de psicologia, de flow, de fluidez, de disciplina, de comprometimento, eu indicaria o Flow do Mihaly. São 2 livros que, para mim, foi muito impactante. E um livro que eu ganhei de uma menina da minha monitoria, que é esse aqui, do Dan Millman, que é O Caminho do Guerreiro Pacífico. Recentemente, eu postei esse livro do Dan Millman, e um aluno leu ele, Vini, e o cara entrou em contato comigo me agradecendo. Porra, eu me emocionei, cara. Me emocionei. O cara agradecendo, porra, Cida, obrigado, velho. Esse livro foi legal. De cara, eu que agradeço, porque na verdade, Poliana, que foi uma aluna minha da mentoria, ela me indicou, ela me deu esse livro de presente, eu li, e, cara, foi sensacional na minha vida. Assim, despertou muitas coisas. E isso casou essas ideias, né? Esse conhecimento, eu diria, mais intrínseco e
que está por fora daquela do meu dia a dia técnico, que é justamente o conhecimento do flow, das ciências naturais. E isso tem me feito, tem despertado em mim maior prazer pela minha área. Porque aí eu estou começando a entender hoje, sabe, Vini e Gui, o real propósito. Eu estou dando um propósito melhor para minha... Estamos aqui. O negócio aqui Não, caiu. Estamos aqui. Estamos me ouvindo. Estamos aqui. Então, aí, deixa eu ver aqui, que saiu aqui a tela. Mas estamos lhe ouvindo plenamente, viu? Pode ficar tranquilo. E voltou. Então, como eu digo a vocês, então isso foi uma coisa que, para mim, conectou as ideias. Atualmente, eu estou lendo um livro, vou começar a ler esse livro, na verdade, né? Estou terminando um específico sobre treinamento, que é o do Carlos Roberto de Oliveira, que é sobre periodização, que eu estou estudando isso para uma possível aula numa pós sobre periodização. Mas esse aqui, do Miguel Nicoleles, esse livro de neurociência, né, que é o verdadeiro criador de tudo, ele falando sobre o cérebro. E é interessante que o Miguel, ele usa muito a filosofia com a neurociência. E ele é um cara extremamente inteligente. A linguagem dele fácil de se entender, sabe? Como ele usa as palavras, explicando passo a passo das teorias que ele vem aplicando no desenvolvimento da interface cérebro-máquina, o quanto isso foi necessário ele entender as teorias de Einstein, como, por exemplo, a relatividade, o quanto isso está relacionado e conectado, a relatividade de Einstein com a movimentação da gente, a relação eu-SIDA e o espaço-tempo, como o meu cérebro se conecta com esse espaço-tempo totalmente, diria que fora de uma dimensão muito compreensível, entendeu? Enfim, parece até viagem, mas é o que a neurociência hoje vem estudando e desenvolvendo para que você entenda o quanto a gente deve ser entusiasta do movimento, saca? E aí eu uso a sua frase mesmo, Gui, sem sombra de dúvida, a gente tem que ser realmente entusiasta do movimento, porque a movimentação ela é essencial, não para tornar a gente mais inteligente, mas para fazer que a gente continue em momentos, em fases de adaptação. Como diz o velho Darwin, né? Não é o mais forte nem o mais sábio, é o mais ágil. E agilidade é uma característica neurológica desenvolvida no nosso cérebro em um espaço e em um tempo totalmente fora do que a gente está vendo. Então, esse pensamento, essa imaginação dessa movimentação, ela já foi processada no nosso cérebro, e quando isso vem para o nosso consciente, em estado de flow, é porque realmente a gente está conectado com o ambiente, o indivíduo e a tarefa. Então, é isso. Cida, desculpa até te interromper nessa conclusão. Quer terminar, Cida? Não, tá, não. Pode mandar bala. Eu vou pegar um gancho da tua frase e você falou sobre Sócrates. Só sei do que sei, nada sei, né? E Sócrates era um dos caras mais benquistos na Grécia, porque ele era um cara que, acima de tudo, tem uma humildade muito grande, tanto que existe um método socrático, né? Porque ele era um cara que fazia perguntas. Ele perguntava para qualquer um por quê, para quê, como e me explica. Então, ele tinha uma humildade muito grande para poder fazer isso. Então, ele acreditava que a sabedoria vinha de todos os lados. E o acreditar que a sabedoria vem de todos os lados, que essa é a grande verdade da vida, essa mente 360 graus, a expansão da mente, né? O processo de expansão da mente, o flow, que você citou do Mihaly Csikszentmihalyi, me leva também à última frase que você falou, que você disse que, através disso, com o passar do tempo, com o processo, eu encontrei o meu propósito. E hoje a gente vê muito isso do encontre seu propósito, ache seu propósito, e muita gente entra assim naquela espiral até depressiva, porque acorda de 5 da manhã para assistir uma live no Instagram, num cara falando que tem um propósito 1000, e essa pessoa não tem um propósito. E você está aí às vésperas de fazer aniversário, né? Agora, sexta-feira, pô, 41 pronto. anos. Então, tá aí a bater na porta dos seus 41 anos e você falou que está encontrando
o seu propósito. Então, tu usou a fluidez da vida, seguiu todo o teu flow, utilizou o método socrático, tu tá aí encontrando o teu propósito. Então, para quem tá ouvindo, teve aí assim, uma imersão muito grande, que tudo que Cida falou, tudo que Cida parafraseou, não foi simplesmente para jogar palavras bonitas, não foi simplesmente para poder dizer, eu entendo sobre Sócrates, eu sei li o livro do Mihaly Csikszentmihalyi, eu sou um cara que gosto do Marcelo Gleizan. Não, vivencia efetivamente isso. Então, a prática, a praxis, junto com a vivência, é o que, infelizmente, hoje é raro de encontrar, e a gente vê isso muito evidente em você, e é um prazer ouvir tamanha peça de sabedoria como a gente ouviu agora. Cara, eu É bem verdade. queria falar uma coisa, assim, você falando aí vai vir nas frases, né? E eu já fizeram muita chacota, né? Porque, a Cida gosta das frases impactantes. Não, cara. Porque Kant, né? Kant falava uma coisa que é muito interessante. Fala assim, tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se você não sabe por que fez, essa é a razão de você não fazer. Então, isso foi uma coisa que eu comecei a dar propósito. E aí tem uma passagem do Lewis Carroll, né? O Charles Dodgson, né? O que escreveu Alice no País da Maravilha, que tem uma passagem do filme que está muito ligado ao que Vini vem falando desde o nosso início aqui da nossa conversa, sobre a gente se informar e estar um pouco perdido. Era numa conversa que a Alice está perdida, encontra o gato, né? O gato super fanfarrão lá na dele, e ela pergunta, essa estrada vai para onde? E aí o gato, tirando onda, vira para ela e faz, quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, essas duas frases, assim, do Kant e do Lewis Carroll, que fala que quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve, isso mostra o quanto as pessoas estão perdidas. E muito mais ainda quando a gente fala aquilo que a gente não sabe. E aí vai de contra aquilo que Kant fala, né? Se tu não sabe o porquê tu tá fazendo aquilo, não faz. Esse é o motivo para tu não fazer, porque tu não sabe o que tu tá fazendo. Então isso mostra o quanto as pessoas estão sem propósito, elas estão perdidas. Às vezes elas estão muito mais preocupadas na frase que tu tá dizendo, que está impactando mais gente, do que tu tá criando um estereotipo ali de internet e o cara tá começando a satirizar aquilo ali. Mas aquilo ali, velho, tá funcionando para muita gente, entendeu? Tá direcionando muita gente que tá perdida como esse gatinho e Alice. Ou como Kant fala, né? Tudo que não puder contar como fez, não faça. Então, aí a gente não pode fugir da essencialidade, né? De Anthony Exupéry, que aquilo que é essencial aos olhos não se vê, cara. E aí, muitas vezes, a gente está se perdendo no estereótipo de ver o cara e querer fazer frente. Esse cara é inteligente, esse cara é bom. Mano, vamos ser mais autênticos, vamos dar direcionamento. Então, cada vez mais eu alimento os meus propósitos. Eu tenho vários propósitos. Hoje, o principal deles, diria que é ser um paizão, ser um grande pai. Inclusive, a minha filha vai fazer 2 anos, quinta-feira, um dia antes do meu. Né? Então, eu acho que esse é o meu grande propósito de estar na Terra, é ser um grande pai, um grande marido para minha esposa também. E, sobretudo, eu sei para onde eu estou indo. Talvez eu não possa te dizer agora para onde eu vou, até porque a gente, como diz o Arte da Guerra, né, Sun Tzu, não revele as suas táticas. Apesar de algumas delas já terem sido... Vini me arrancou alguns aí, né? Perguntando como é que fez, passou e tal, mas de uma forma muito saudável e muito satisfatória, porque quando a gente fala do que a gente faz e como a gente fez, a gente está simplesmente não dando um ouro ao touro, né? A gente está simplesmente dizendo assim, velho, o processo é mais simples do que a gente acha que é, velho. Não é complicado, não. A gente tem que complicar. Então, na verdade, saber lutar
tá na essência de cada guerreiro, velho. E, Cida, que nem Goethe proferiu uma vez, né? Ele diz o seguinte, que está nas nossas mãos transformar a nossa vida, a nossa jornada no que nós queremos. Basta a gente se inspirar no escultor quando pega a sua matéria-prima e com atenção, diligência e acreditando, acima de tudo, que cada dia que ele vai moldando aquela obra-prima, ele transforma tudo aquilo verdadeiramente numa obra de arte. Então, é o processo. O caminho está aí, né, cara? O caminho está aí. Agora, o que a gente pode fazer hoje é mostrar para eles, olha, a gente trilhou esse caminho aqui. Agora, é contigo. É contigo. Eu não posso pegar você no colo e te levar, cara. Você tem que pisar no chão e sentir o ambiente para você ver se esse também é o seu propósito. Porque as pessoas também podem começar a trilhar um caminho e ver que aquilo não é para ele. Então, as personalidades. Às vezes eu vejo muita gente criando, deixando de ser aquilo que o cara é, entendeu? E criando, sabe, Vini, criando personagens. As pessoas estão criando muito personagens, entendeu? Outro dia desse me perguntaram, pô, Cida, tu é um cara que tem uma influência tão grande na área de educação física e tal, porra, vai lá, tu poderia gerar conteúdo. Pô, cara, tem tanta gente fazendo isso que eu vou ser só mais um e vai chegar num momento que tem que estar gerando conteúdo e eu vou falar mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, tem muita gente que é bem melhor do que eu não consigo... E eu prefiro muito mais esse tipo de projeto, sabe? Esse tipo de oportunidade que é o que vocês estão me dando. De criar um podcast, de ter oportunidade de falar, né? de colocar ideias, de manter aquilo que eu acredito como pensamento, que é esse desenvolvimento progressivista, assim, de dar progresso, de desenvolver, de criar, de colocar para frente, né? Esse construtivismo, vamos assim dizer, construir ideias, pensamentos e tal. E esse é o projeto que hoje eu me envolvo, sabe, Vini e Gui? Eu me envolvo muito nesse tipo de projeto. Meus cursos, ele tem essa perspectiva filosófica de trazer uma citação, de não só falar a citação, mas interpretar ela de uma forma acessível, de uma forma divertida, de uma forma colocá-la legal. em prática, né? Como os sofistas faziam na época, no período pré-socrático, os sofistas gritavam, se emocionavam, e a galera ia à loucura, e eu acho que é por aí, velho. Tem que ter sentimento, sabe? 99% é sensação mesmo, velho. O cara tem que ter sangue nos olhos, tem que dar aquele curso com motivação, gritar, vamos lá, puxar o limite, mostrar, sabe, Vini, Gui? Dizer, eu leio isso aqui, pô, isso aqui me fez eu pensar assim, pô, vocês poderiam também ter essa gana, essa vontade e motivar a galera a isso. Eu tenho recebido muito pedidos de indicações de literatura, de livros. Eu tenho um grande amigo meu, que é o Rafa. Ele é um cara que adora ler, a gente conversa bastante sobre livros. Recentemente chegou um livro para mim indicado por ele, que é o Terceiro Chimpanzé, um livro excepcional, indico para vocês também. E o outro que é o Arquipélago Gulag, né, do Alexander Solzhenitsyn, que é sensacional também, é um livro denso, né, tanto da parte do pensamento evolucionista como do lado político também, enfim. Então, são essas as minhas ferramentas hoje, sabe, Gui e Vini? São essas saídas que eu tenho hoje para me motivar, para continuar acreditando no meu propósito, e é um dos meus propósitos. E aquele negócio, velho, eu procuro fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Essa frase é do Cortella, ele fala isso, e ele, porra, quando eu escutei essa frase do Cortella, eu disse, caramba, Cortella foi realmente naquilo que falta pra gente, velho. A gente tem que fazer o melhor nas condições que a gente tem, velho.
E eu vou te dizer, Vini, e eu vou te dizer, Gui, a gente tem demais, a gente tem muito, a gente tem demasiado, a gente tem excesso. O problema está em que a gente não discerne, a gente não tem clareza, porque a gente está se contaminando, cara, com rede social, querendo fazer a frente, querendo like e tal. Não está errado, faz parte do jogo, mas existem Não é outros o ponto caminhos. principal, né, cara? Não é o ponto principal, né? Caminhos também. Isso. Esse é um dos, né? Esse é um doce, exatamente. Olha, Cida, Guilherme, eu fico aqui lisonjeado pela presença de vocês, cara. Muitíssimo obrigado, foi uma conversa sensacional. Muito obrigado, Cida, por você ter participado com a gente aqui do nosso CFSC Podcast Brasil. Tenho certeza que foi um conteúdo aí para lá de relevante e vai ser um prazer muito grande disseminar isso dentro do CFSC. Espero que a gente esteja junto aí ainda este ano, se Deus quiser. Vai estar. Vini, me aguarda no level 2. Eu ainda não fiz o level 2. Pois é, cara. A gente O tem que dar um meu jeito nesse medo, negócio aí. eu vou até brincar aqui, cara. Meu medo é pegar vocês como meus avaliadores, velho. Rapaz, vai ser um prazer inenarrável. Vocês vão querer. Lá nos Estados Unidos foi o Kevin. Cara, ele foi uma mãe para mim, velho. Tem que. Não, ele é um cara sensacional, um cara extremamente divertido, gosta do Brasil. Enfim, Ele ama o Brasil, legal, cara. Ele foi ama o uma Brasil. experiência massa lá. Mas Muito legal. Eu quero reencontrá-los, eu quero vê-los. Eu preciso. Esse lockdown afastou muito, né, cara? Quebrou. É verdade. Faz parte do processo do que a gente está vivendo. Espero ver vocês numa próxima. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até já.